Eu quero meditar com você hoje. Talvez seja o texto mais conhecido da Bíblia. Salmo 23. E mesmo quem não sabe o Salmo 23 todo, sabe alguma coisa, né? Você encontra no para-choque do caminhão, você encontra no adesivo do carro, você encontra em loja, em placa, em quadro, você encontra para todos os lugares do Salmo 23. Então talvez entre os três, se não for o texto mais conhecido da Bíblia. Mas não é por isso que não vale a pena a gente refletir sobre ele mais uma vez. E estudando esse salmo foi muito bom relembrar algumas coisas, né? E a gente vai perceber que as figuras que tem nesse salmo, elas se repetem na Bíblia toda. Os princípios e as verdades desse salmo, eles estão distribuídos e repetidos ao longo de toda a Bíblia. Então eu queria que você não desligasse a sua atenção. Você pode desligar o Facebook e o WhatsApp, isso vai ser bom. Pode usar a Bíblia no celular, claro, mas mesmo que você já conheça de trás para frente Salmo 23, queria que você acompanhasse essa reflexão. Tenho certeza que o Senhor pode te abençoar através da sua palavra. Eu quero ler, e eu queria ler na versão mais antiga, que é o que a gente está um pouco mais acostumado, talvez aqui a maioria, né? Eu li todas as versões, mas não adianta, eu gosto da mais antiga mesmo. Diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, ou águas tranquilas. Refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Um dos versículos mais bonitos de toda a Bíblia. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém? Alguém tem dúvida de que a palavra de Deus é inspirada? Que homem, com base na sua própria capacidade, escreveria alguma coisa assim? Somente alguém dirigido pelo Espírito de Deus. O texto começa com uma expressão muito forte. O Senhor Deus é o meu pastor, nada me faltará. Geralmente no Antigo Testamento, a palavra para Senhor é a palavra Adonai, porque os judeus tinham tanto respeito pelo nome de Deus, que eles não escreviam o nome clássico de Deus, que é Yahweh, né, ou Jeová. Eles não escreviam, então eles trocaram por Adonai. Então a grande maioria das vezes que está escrito Senhor no Antigo Testamento, eles usam a palavra Adonai. Mas aqui não, aqui é Jeová mesmo, ou Yahweh. Então Davi, que é o autor desse salmo, ele fez questão de usar essa palavra forte, para dizer que o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, Criador de tudo que existe, Ele tem uma relação pessoal com a gente. E Davi está dizendo: eu tenho um Deus, eu confio num Deus que não está distante. Apesar de toda a grandeza, Ele é o meu pastor. Deus não é uma energia, Deus não é uma força. O Espiritismo diz: Deus não é uma inteligência, Deus não é uma coisa distante, Deus é uma pessoa que se relaciona. Então, apesar de toda a grandeza, Davi compreendeu: apesar de tudo isso, Ele cuida de mim, Ele é o meu pastor. E todo mundo sabe que Davi, o rei Davi, ele, antes de ser rei, ele era pastor de ovelhas.
Então todo esse salmo foi construído em cima dessa figura do pastor com as ovelhas. Mas é claro, só para a gente tirar qualquer dúvida aqui, quando ele diz assim que nada me faltará, certamente ele não está dizendo que ele teria tudo o que ele queria. Ele não teria tudo o que ele quisesse, na hora que ele quisesse. Isso não é Deus que faz, isso é o gênio da lâmpada. E tem dois problemas, porque o gênio da lâmpada não existe e ele só te dá 3 desejos. Então, essa história de que o homem de alguma forma vai ter tudo o que quer, não existe em lugar nenhum, inclusive na relação com Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente lê nada me faltará, aí você fala assim, poxa, mas está faltando coisa na minha vida. Então a gente precisa entender que o que Davi está dizendo é, o Senhor Jeová é o meu pastor, eu não preciso de mais nada. É isso que ele está querendo dizer. Que não importam as coisas materiais, a relação com Deus é uma relação completa. Quem estabelece essa aliança com Deus, não, de fato, não precisa de mais nada. Isso está repetido na Bíblia do começo ao fim. Então Davi começa com essa expressão e ele explica ao longo do Salmo essa verdade, que Deus é o pastor dele e é o nosso. E que por causa disso nós temos um relacionamento completo com Ele, em que nesse relacionamento não falta nada. Não está falando das coisas da vida. Ele está falando do vale da morte ali na frente. Ele está falando dos adversários. Então vai ter hora que a coisa vai complicar. Mas o Salmo está construído em cima dessa verdade, de que assim como um pastor cuida das ovelhas, Deus cuida de nós. E Davi entendia de ovelha. Ele era um bom pastor, ele cuidava bem do seu rebanho. Protegeu do leão, protegeu do urso, né? O pai dele confiava o rebanho para ele. Então ele entendia, ele era um bom pastor. E é interessante que uma das coisas mais marcantes na relação entre o pastor de ovelhas e as suas ovelhas é a confiança. Eu me lembro, muitos anos atrás, nosso pastor lá de Campinas, pastor Fernando, pregou sobre isso. E antes dele pregar, ele foi numa fazenda de ovelhas, para ele conversar com o criador lá, como que era a experiência. Eu achei tão legal algumas coisas que ele pregou naquela época, foi 2003 ainda. Eu fui pesquisar e peguei algumas coisas que ele citou na época. E a gente vai perceber que essa figura é muito completa. De que Deus é o pastor e nós somos as ovelhas. E que Ele cuida de nós. Mas que nessa relação precisa haver confiança. E uma das marcas do pastor, quando você olhar um pastor com ovelha, aqui não tem muito, né? Mas algumas regiões tem. Saiba que no dia a dia existe uma confiança gigantesca entre ovelha e pastor. Então, eu quero tirar com vocês 4 lições justamente sobre confiança, que esse salmo nos ensina. Como é que nós podemos crescer na nossa confiança em Deus, pensando no Salmo 23. Versículo 2: Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso e refrigera-me a alma. A primeira lição é uma lição de confiança na provisão de Deus. Um dos nomes de Deus no Antigo Testamento era Jeová Jireh, ou Jireh, que significava Deus proverá. Então, o versículo 2 e o começo do versículo 3 reforçam isso. E Davi confiava na provisão de Deus. Confiava que Deus, como pastor, estava cuidando dele. E ele usa 3 figuras bem de ovelha mesmo, né? Pastos verdejantes. E o que você imagina? Pastos verdejantes. Você imagina que era um pedaço daquela imagem ali, né? Bem verdinho. Só que, gente, Israel não é assim. Israel não tem pastos verdejantes como a gente tem aqui. Israel é tudo árido e semiárido, e montanhoso e pedregoso. Então, quando ele diz assim, não, o pastor está me levando para pastos verdejantes, significa algo muito bom. É uma comida top de ovelha. É uma grama assim que não tem toda hora. Que é algo além do comum, que é algo especial. Então, o que isso aponta para nós?
nós podemos confiar na provisão de Deus, que a provisão de Deus sempre vai ser cuidadosa. Deus sempre vai escolher o melhor para nós. E tem um detalhe, aí pegando agora aquelas informações da fazenda de ovelha. Se você vê alguém dormindo aí do seu lado, dá um cutucão e fala aí, acorda aí, ovelha desgarrada. Né? Pastos verdejantes. Acontece o seguinte, a ovelha é um animal complicadíssimo. Ele é bonitinho e tal, mas ele é cheio de problemas. E assim, o pastor precisa conhecer a grama, o pasto que a ovelha vai se alimentar. Senão, se ela comer uma coisa diferente do que ela está acostumada, aquilo causa uma fermentação e em 2 horas a ovelha morre. Então o pastor precisa tomar muito cuidado onde ele leva as suas ovelhas. E Davi está dizendo, o Senhor me leva para o melhor que tem. Porque o Senhor é um pastor cuidadoso. E ali está escrito também, ele me faz repousar. A ovelha só deita depois que ela come. É quase impossível você fazer uma ovelha deitar se ela não tiver comido ainda. Se ela tiver com fome, ela não deita. Então o que esse versículo 2 está dizendo para nós? Deus já cuidou tão bem de mim, já me levou para um lugar tão bom, para uma provisão tão boa, que agora eu posso descansar tranquilo. Quando ele diz assim, ele me faz repousar, é porque a provisão já veio. Deus já deu a provisão. Mas ele fala também de águas de descanso ou águas tranquilas. Por que isso é tão importante? Porque a ovelha não consegue tomar água em águas correntes. Se a ovelha for beber num rio que tem correnteza, num riozinho que tem correnteza, ela se afoga e morre. Então ela morre com a grama errada e ela morre se tomar água com correnteza. O que o pastor tem que fazer? Tem que procurar, não pode tomar água parada, não pode tomar água corrente, tem que levar na água certa. Então isso mostra para nós que o pastor precisa dar para as ovelhas uma provisão adequada. Não só cuidadosa, mas adequada. Aquilo que vai dar certo para o que ela consegue fazer. E Deus é assim conosco também. Porque Ele não nos coloca em situações que vão nos prejudicar. A gente se coloca. Mas Deus não. Ele nos leva para águas tranquilas. Às vezes a gente procura água errada. A gente procura água empoçada, suja. A gente procura água com correnteza, se engasga, quase morre afogado. Mas quando a gente deixa Deus dirigir a nossa vida, não. Ele leva na água certa. Deus não é um pai irresponsável. Jesus mesmo disse, se vocês que são ruins sabem dar coisas boas para os seus filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial não dará para vocês coisas melhores ainda. Então, em poucas palavras, a gente já vê que Deus é um pastor muito cuidadoso. Ele diz também, refrigera-me a alma. E aí aqui Davi está falando da provisão emocional. Claro que a ovelha, você não precisa se preocupar tanto com o emocional da ovelha. Mas ele está falando de si. Refrigera-me a alma. Então Deus, Ele cuida da parte material, Ele cuida da proteção, mas Ele cuida da alma também. Salmo 121 diz que o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Por quê? E aqui eu cito o pastor Saião, que diz assim, como seres humanos, rapidamente a gente se desgasta. A gente se desgasta emocionalmente. A gente se desgasta fisicamente. E nós precisamos, não é opcional, é uma realidade. A gente precisa de momentos de renovação da nossa alma. Porque a gente se desgasta. A gente cansa. A gente se estressa. A gente fica sob pressão. A gente fica desanimado. É ou não é? Talvez aqui muita gente esteja assim. Então nós precisamos dessa provisão emocional que só Deus pode nos dar. Então Ele leva aos pastos verdejantes, Ele leva às águas tranquilas e Ele cuida também do nosso coração.
Eu queria ler 2 textos tão bonitos. Salmo 73 diz assim: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, vai acontecer. Vai acontecer. Nessas poucas semanas, conversei com bastante gente cansada, esgotada emocionalmente. Porque nós somos assim. Talvez você não esteja assim, mas você vai ficar uma hora. Ou talvez você esteja, ou talvez você já esteve há pouco tempo. Mas o fato é, quando isso acontecer, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração. Ele vai te dar a renovação que você e eu precisamos. Agora deixa eu ler um texto mais bonito ainda. O Senhor, Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Será que é você hoje? Não tem problema nenhum, gente, passar por um momento assim. Faz parte da nossa existência. Esses momentos de cansaço e de ficar sem força. Até os jovens se cansam. Se cansam, jovens. Emocionalmente, fisicamente não, mas emocionalmente sim. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. E os moços tropeçam e caem. É isso que a gente tem visto, gente, na televisão, nas notícias. A gente tem visto gente cansada, que a alma secou. Que a alma secou. Você vê jovens de 18, 19, 20 anos, que a vida já se esvaiu, já foi. Nós vemos pessoas de idade totalmente desanimadas. Adultos, em todas as idades, em todas as classes sociais. Não é uma questão de dinheiro, não é uma questão de status, é uma questão de ser humano. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Amém? Então eu queria dizer para você de todo o coração, em nome de Jesus, se você chegou hoje aqui, com a parte de cima do versículo, exausto, se sentindo tropeçando e caindo, eu quero dizer que você pode experimentar no Senhor um refrigério verdadeiro para a sua alma. Eu não sei qual é a sua situação, qual é o seu problema, qual é o seu desgaste, qual é a sequência que você não aguenta mais. Mas o que a palavra de Deus está dizendo, e nós cremos na palavra de Deus, é que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E eu desejo de todo o coração que isso seja verdade na sua vida. Amém? Por que tudo isso é verdade? Porque o Senhor é o nosso pastor. Então nós precisamos aprender na provisão de Deus. Eu quero repetir algo que eu sempre digo: Deus não erra o tempo e Deus não erra o modo de trabalhar na nossa vida. Então quando Ele for te conduzir, Ele vai te conduzir aos passos verdejantes, vai te conduzir às águas tranquilas e vai refrigerar a sua alma. A segunda lição é uma lição sobre a confiança na orientação do Senhor. Aqui já é um pouco diferente. Não é tanto na provisão, mas na orientação. E o versículo 3 diz: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Que versículo rico. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. O que são veredas da justiça? Veredas são caminhos, né? Veredas da justiça é o caminho certo. É o caminho certo. Nem todo caminho é certo. Tem caminho que é melhor, tem caminho que é pior. Provérbios diz que tem caminhos que ao homem parece que são bons, mas no fim são caminhos de morte.
Sabia que a ovelha, ela tem uma capacidade incrível de errar o caminho e de se perder. E se ela tiver alguma opção de escolher o caminho errado, ela vai escolher. E sabe o que as outras vão fazer? Vão seguir. Então, se tiver um buraco na cerca, e lá tiver uma rua, uma avenida, sei lá o que tiver super perigoso, um barranco, e uma achar interessante passar pelo buraco, ela vai passar e vai morrer. E aí vai um monte junto com ela. E diferente de outros animais, ovelha quando se perde, não volta. Não volta. Né? Conheci uma pessoa que tinha um cachorro, e ela queria dar um fim no cachorro, aí levou o cachorro do outro lado da cidade, longe, atravessou uma ponte, levou lá no meio do matagal, deixou o cachorro lá. Ficou triste, mas teve que deixar o cachorro lá. Voltou, no outro dia de manhã, quem estava lá feliz da vida para dar um bom dia pro dono? O cachorro voltou. Cachorro volta. Ovelha não volta. Então você vê que a ovelha morre fácil. Não sabe beber água. Se perde, não acha o caminho de volta. Então, é por isso que a gente precisa aprender a confiar na orientação do pastor. E vocês entenderam onde eu quero chegar. Nós somos iguaizinhos às ovelhas. Parece que tem gente que não pode ver um buraco na cerca da sua vida que quer fazer coisa errada. Impressionante. E a pessoa se perde e vai se perdendo. Vai se perdendo. Então é importante a gente aprender a depender da direção e dizer: Senhor, me guia, porque eu sozinho sou uma ovelha atrapalhada que vou fazer coisa errada. Eu pensei em alguns caminhos que geralmente eu cito, que são caminhos ruins que as pessoas escolhem e que não são veredas de justiça, que não são caminhos certos, são caminhos duvidosos. E a gente tem que falar deles. É para o bem da ovelha. A preocupação do pastor em cuidar é para proteger a ovelha. Ele precisa tomar cuidado com os caminhos. Então, por exemplo, algumas pessoas escolhem caminhos de relacionamentos ruins. A pessoa suspeita que aquele relacionamento não vai ser bom, mas ela quer tentar descobrir o que tem depois do lado de lá. Isso se aplica não só a relacionamentos de namoro, de casamento, mas de amizade também. Como as amizades fazem diferença. Talvez numa pessoa mais madura nem tanto, mas na idade dos adolescentes e dos jovens, uma má amizade atrapalha demais a caminhada de um jovem, de um adolescente. E esperto é o jovem que seleciona bem as suas amizades. É muito melhor ser impopular do lado certo da cerca do que ter amigos ruins do lado errado. Estão entendendo, ovelhas jovens, juvenis? Amém. Amizades. Aí depois a pessoa quer namorar e quer casar. E ela sabe que aquela pessoa que está disponível, ela sabe que talvez não seja o melhor caminho para ela. E talvez alguém avise, e alguém oriente. Mas a ovelha vai e escolhe um caminho que não é veredas da justiça. E a ovelha se perde e não consegue mais achar o caminho de volta. Aí perde a saúde, perde anos da sua vida, perde relacionamentos, perde a oportunidade de frutificar para o Senhor, porque escolheu caminhos errados que não são veredas da justiça. Pessoas que escolhem caminhos ruins na má administração financeira. E por que eu sempre falo disso, gente? Porque são os problemas que a gente lida. Relacionamentos, problema financeiro e falta de disciplina na vida. A maioria dos problemas que a gente trata são assim. Pessoas que deixam de lado a orientação do pastor, Deus, escolhem seu próprio caminho. Então a pessoa, por vaidade, compra aquilo que não precisa, por vaidade, por ganância, compra aquilo que não tem recurso para ter, não é hora para ter, e passa do ponto da cerca. Quando vê, está perdido.
Não estou dizendo de pessoas que se enrolaram, assim, tiveram alguma complicação por tragédias ou por desemprego que não dependeu dela. Não estou dizendo isso. Estou dizendo por vaidade, por ganância e por má administração, a pessoa escolhe um caminho que não é vereda da justiça. E depois a ovelha volta toda quebrada, perdida. A pessoa escolhe o caminho da infidelidade a Deus, nos dízimos e nas ofertas, porque ela acha que se ela der o dízimo ou a oferta, vai faltar. Para isso ou para aquilo. Isso não é vereda da justiça. Isso é vereda da infidelidade. E quem anda por esse caminho, não se encontra, se perde. Se perde. Outro caminho, o caminho da indisciplina com a vida espiritual. A pessoa ama Jesus, teoricamente. Tem muita fé, mas não gasta 5 minutos lendo a Bíblia por dia. Está se perdendo. Está se perdendo. Está sendo uma ovelha que está escolhendo o caminho errado. A pessoa não ora. Sempre que tem qualquer outra coisa no horário das atividades da igreja, a pessoa troca. Está escolhendo o caminho que não é vereda da justiça. E, gente, não é bonito resgatar uma ovelha perdida. Com a perna quebrada, com a família destruída, cheio de problema financeiro, cheio de problema emocional. Esse é o fim do caminho, que não é a vereda da justiça. Então é bom a gente escolher antes, para não se perder depois. Nem sempre dá tempo do pastor resgatar. Às vezes a ovelha morre mesmo. Quantos caminhos errados que a gente pode tomar? Eles aparecem diante de nós diariamente, essas possibilidades. Mas aí Deus intervém na nossa vida, muitas vezes, por amor do seu próprio nome. É o que o versículo 3 diz, né? Guia-me pelas veredas da justiça. Por quê? Para eu ficar na boa? Não. Por amor do seu nome. Então Deus intervém na nossa vida para o nosso bem e porque Ele tem um compromisso com o seu próprio nome. Então o pastor, ele cuida das suas ovelhas pela preocupação com a ovelha, mas pela sua responsabilidade com ele mesmo como pastor. Então às vezes Deus vai intervir na sua vida para te proteger, mas porque Ele tem um compromisso primeiro com o seu próprio nome. Por isso que é importante aquele comentário do começo do versículo. O Senhor é o meu pastor. Quem é o meu pastor? É o Deus Todo-Poderoso, que tem o nome santo acima de todas as coisas. Ele não vai deixar você manchar o nome dele, não. Se precisar intervir, Ele vai intervir. Porque Ele ama demais a santidade, Ele não pode comprometer aquilo que é mais precioso. Como é então que a gente segue a orientação do Senhor? Através da sua palavra. Guia-me pelas veredas da justiça significa, Senhor, me mostra o caminho através da tua palavra. Quero ler um último texto dessa parte, que diz assim: eu mesmo tomarei conta das minhas ovelhas, e as farei deitar-se. Palavra do soberano Senhor. Procurarei as perdidas, e as trarei de volta as desviadas. Enfaixarei a ferida, e fortalecerei a fraca. Mas a rebelde e forte, eu a destruirei. Apacentarei o rebanho com justiça. Esse é o zelo que Deus tem com seu próprio nome. Então faz bem quem escolhe o caminho certo. A terceira lição é a lição da confiança no cuidado do Senhor. Mas se você sente, meu querido, se você sabe, você tem escolhido caminhos errados na sua vida, não tente ir até o final para descobrir no que vai dar. Não provoque o Senhor, porque a rebelde e a forte Ele destrói. Então, se você sabe que tem coisas erradas na sua vida, hoje é dia de você voltar e deixar o Senhor te conduzir. Terceira lição, a lição da confiança no cuidado do Senhor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte,
Não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam ou me protegem. Né? Aqui é muito interessante, porque ovelha é medroso também, mas aqui a gente está vendo uma ovelha muito corajosa. Porque ainda que ela andasse por um vale perigoso, não tenho medo de nada. Mas isso só é possível por causa do Senhor, porque a ovelha é medroso. E a ovelha é um bicho tão medroso que até o cachorro que cuida das ovelhas, se ele chegar muito em cima da ovelha e latir assim, assustar a ovelha morre também. Então a ovelha morre por tudo. Não é esperto, se perde e morre por qualquer coisa. Olha nós como que somos. Olha que beleza. Mas esse texto está nos lembrando disso, né? Os vales, eles sempre representam lugares de perigo. E em Israel não é diferente. Não sei se dá para ver, mas isso aqui é Israel. Olha quantas montanhas. Não tem pasto verdejante nenhum aí. Mas tem muitos vales, e os vales eram os lugares de perigo, porque tinha animais perigosos ali, tinha muito bandido, muito assaltante. Então, os vales são lugares perigosos. Talvez você tenha assistido o filme 127 Horas, que conta a história de um rapaz que caiu num vale, num lugar cheio de pedra, e ele ficou preso pelo braço, lá no fundo do vale. Ninguém vê, ninguém ouve, ninguém sabia, porque o vale é um lugar perigoso. E o único jeito dele sair de lá foi cortando o seu próprio braço. Então, o vale é um lugar de medo e de perigo. E esse vale é pior ainda, porque esse vale é o vale da sombra da morte. E para a morte poder fazer sombra é porque é algo grande. Então é um vale de sombra e de morte. Essa figura é a figura que mostra a nossa condição interna diante de uma luta externa. Ele diz, mesmo que eu esteja nesse lugar tão perigoso, dentro de mim não temerei mal nenhum. Então, diante de qualquer circunstância, por causa do pastor que está comigo, eu não temerei mal nenhum. Porque tu estás comigo. Os vales fazem parte da vida. Deus nunca nos prometeu livrar disso, pelo contrário. Sabe o que Jesus disse? Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Quer coisa pior para a ovelha do que lobo? Então, ele é um pastor cuidadoso, mas a vida não é fácil. A vida não é simples. A vida é cheia de vales. Então, ele prometeu não nos livrar dos vales, mas ele prometeu que estaria conosco. Foi isso que Paulo escreveu em Filipenses, quando ele diz assim, eu sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome. Tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Porque aquele que me fortalece cuida de mim. Estão entendendo? Então Paulo, o apóstolo, ele passou necessidade. Por que nós não vamos passar? Ele teve muito, nós podemos ter também. O vale e a fartura fazem parte da vida. E talvez você se enxergue assim, exatamente no fundo do vale. E a sombra da morte está gigantesca na sua vida. A sombra do medo. A sombra da dúvida. Talvez o seu vale seja o vale da saúde. Essa semana, muitos pedidos de oração, né, por saúde. Bastante gente internada, bastante gente fazendo tratamento, muitos pedidos de oração, muitas situações tristes. E talvez você se sinta assim no meio do vale. Talvez o seu vale seja o vale do desemprego e da falta de resposta nessa área profissional. Esse é um vale doloroso.
Esse é um vale doloroso. Mas acontece. Acontece. Talvez o seu vale seja o vale do desânimo. Já falamos agora há pouco, não quero repetir. Talvez o seu vale seja o vale da frustração. E esse é um dos vales mais sombrios que existe. O vale da frustração. Você se frustrou com alguém, se frustrou com uma experiência, talvez até com a igreja. Acontece. Estamos todos sujeitos a isso. Mas eu quero dizer para você, não importa a profundidade do vale, não importa o tamanho da sombra que você sinta na sua vida, você não pode se esquecer que o Senhor está com você. A sua vara e o seu cajado estão ali para te proteger. E se você não chegar no fim do vale, é porque Deus falou, ó, vem para cá. Mas se você passar até o fim, você pode ter certeza que enquanto você estiver no vale, o Senhor vai estar com você. Amém? E talvez você veio aqui hoje para ouvir isso. E eu não posso deixar de te dizer. Não importa a profundidade do vale que você está passando, ou alguém da sua família, da sua casa. O Senhor está com você. Mas o versículo 5 também diz: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Agora aqui não é mais ovelha, tá? Porque é difícil imaginar uma ovelha nessas condições aqui. Mas aqui Davi também está falando de algo da sua vida. Que é alguém que está num contexto de luta. Né? Os adversários estão ali. E Davi sabia muito bem o que era ter gente querendo matá-lo constantemente. Mas a ideia dessa cena é uma cena de um banquete muito rico, em que alguém está te recebendo, está te dando toda a honra, toda a proteção, toda a dignidade, e os inimigos estão olhando. Eu já falei há algum tempo atrás e quero repetir. Existe uma cultura errada hoje no meio evangélico de que se você está por baixo, as pessoas estão rindo de você, uma hora você tem que estar por cima, e quem estava rindo agora vai chorar e você que vai rir. Não é isso que o versículo 5 está dizendo. A sua vitória não terá sabor de mel. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A ideia é o seguinte: não importa o vale, não importa os inimigos, acima de todas as coisas está o Senhor. Ele não só cuida, mas Ele trabalha em nosso favor. É isso que Ele está dizendo. Porque Ele prepara uma mesa, Ele unge a cabeça com óleo, e Ele dá bênçãos mais do que abundantes sobre nós. Então a batalha pode ser difícil, os inimigos podem ser cruéis, mas existe um Deus que trabalha em nosso favor. Olha só, desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus, além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Então é isso que o versículo 5 está dizendo. O nosso pastor é um Deus que Ele não só cuida, mas Ele trabalha ativamente em nosso favor. Isso não é vanglória para nós, gente. É só um reconhecimento daquilo que Deus faz. E que Ele faz tão abundantemente. O cuidado de Deus envolve abundância espiritual, que é o mais importante. Olha que texto bonito de Efésios. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Vou repetir um trecho aqui muito importante. Com quais bênçãos nós fomos abençoados? Com todas as bênçãos espirituais. É por isso que o Salmo começa dizendo: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Nada me faltará. Porque em Cristo nós já temos todas as bênçãos espirituais. Então não tem nada que você, como filho de Deus, ainda precise experimentar ou receber. É claro, você precisa crescer no seu relacionamento com Deus e crescer nas suas experiências. Mas se você já entregou a sua vida a Cristo, você já tem tudo. Talvez você não desfrute
plenamente de tudo que você poderia, mas Deus já te deu em Cristo tudo. É isso que o texto está dizendo. Ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. E Deus é tão bom que essas bênçãos espirituais também transbordam na vida material tantas vezes. Então é um bom momento para a gente olhar para a nossa vida e perceber como Deus tem cuidado de nós. Você nem sabe do que Deus te livrou. Você nem consegue imaginar. Né? Um professor sempre dizia isso, eu já falei aqui. Você nem viu aquele motorista no caminhão dormindo atrás de você e Deus te livrou. Você nem viu alguém chegando para te assaltar e desistiu em cima da hora. Você nem viu o médico ia fazer alguma coisa errada no seu tratamento, ele acertou. Deus nos livra de coisas que a gente nem imagina. Algumas coisas a gente nem sabe, outras a gente sabe. E dessas que a gente sabe, a gente precisa reconhecer. E é isso que Davi está falando. Eu estou vendo meu cálice transbordar. E eu sou muito grato a Deus por isso. Uma boa hora para a gente reconhecer que tudo que a gente tem vem do Senhor. E que grande tolice, né? A gente achar que aquilo que a gente conquista foi pelo nosso braço. Às vezes a gente fica como um Nabucodonosor olhando aquilo que ele construiu, falando assim, olha que grande país que eu construí. Olha que grande carro que o meu dinheiro comprou. Olha que grande casa que a minha inteligência me deu. Olha que grande status que eu tenho, que as pessoas me reconhecem. Não é isso que Davi está dizendo. O que ele está dizendo é que a honra vem de Deus. E as bênçãos vêm de Deus. Por último, confiança na aliança. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Deus é bom. E Deus é misericordioso. Talvez na sua tradução esteja diferente, ele é misericórdia. Existem algumas traduções que dizem amor, outras traduções que dizem benignidade, outras traduções que dizem fidelidade ou misericórdia. Mas o fato é que Deus é bom. A humanidade luta para reconhecer que Deus é bom. O homem faz de tudo para mostrar que Deus é mau. Porque ele permite que as criancinhas morram, porque ele permite que tenha fome não sei aonde. Então a humanidade luta pela dureza do coração para reconhecer que Deus é bom. Mas o que a Bíblia diz é que só o fato de ter nascido o sol e de ter vindo a chuva, Deus é bom. Essa semana nós tivemos bastante sol, bastante chuva. Deus é bom. E Deus é tão bom que Ele manda isso sobre os justos e sobre o injusto. Sabia que a chuva que veio sobre você veio sobre o traficante também? O sol que nasceu sobre a sua vida, nasceu sobre a vida do pedófilo também. O ar que você está respirando é o ar que o assassino também respira. O que é isso? Isso é bondade de Deus. Mas a ênfase aqui é a misericórdia. Misericórdia de Deus. E aí eu coloquei essa palavra, que é a palavra hebraica. Hesed. Vamos falar junto? Hesed. Mais uma vez. Que bonito. Essa palavra é uma palavra riquíssima. Aparece 247 vezes na Bíblia. E é uma palavra que mostra que ali é o sentido de misericórdia, fidelidade, amor, benignidade, é tudo numa coisa só. Mas é o amor de aliança. É o resumo da aliança que Deus tem conosco. É o resumo da aliança do pastor com as suas ovelhas. Então, gente, muita gente desfruta, ou todos desfrutam, da bondade de Deus. Mas poucos desfrutam da aliança com Deus. O pastor Saião que diz isso. Mas quem tem o Senhor como seu pastor, pode confiar na aliança. Não só na bondade, mas na aliança. E é por isso que ele diz, por causa dessa aliança eu tenho certeza que a bondade do Senhor e a aliança vai permanecer firme todos os dias. Nos dias bons, nos dias ruins, nos dias péssimos, nos dias desesperadores, nos dias de muita alegria, nos dias de vitória
nos dias que encerram ciclos que dão tudo errado, o Senhor está comigo, porque Ele tem comigo uma aliança. Quando diz ali, bondade me seguirão, na verdade, o verbo é um verbo usado para a palavra perseguir. Isso torna tudo muito mais interessante, porque a bondade e a misericórdia, elas não vão só nos seguir, elas vão nos perseguir, elas vão atrás de nós, sabe por quê? Porque Deus leva muito a sério a aliança dele. Então Ele não pode nos deixar. Porque se nós firmamos em Cristo uma aliança com Ele, mesmo quando a gente quer errar, Ele vai lá e nos busca. Nos corrige, nos disciplina, mas nos busca. Porque Deus é um Deus de aliança. E é por isso que Davi tem a certeza tanto do cuidado, quanto da aliança, quanto da vida eterna. E é por isso que ele diz, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. E por isso que lá na frente Paulo escreve, nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. Porque o amor de Deus é firmado através da aliança. Hesed. Esse é o Salmo 23. E eu realmente espero que, ao lembrar dessas verdades, você renove a sua confiança no Senhor. Diante disso que você tem vivido hoje. Não é só para o futuro, nem para o que já passou, é para o que você está vivendo hoje, meu querido. Para amanhã cedo, a hora que você acordar, o Salmo 23 está valendo na sua vida. Precisa valer na sua vida. Senhor. Cadê o seu? Confiança na provisão do Senhor. Se você está preocupado com esse mês, com as suas provisões, Salmo 23 vale para isso. Confiança na orientação do Senhor. Você precisa tomar decisões? Precisa. Deixa o Senhor te orientar por veredas de justiça. Confiança no cuidado do Senhor. Você está com medo do quê? Qual é o seu medo? O Senhor está cuidando de você. Confiança na aliança, que nos dá certeza de que nós jamais estaremos sozinhos. Pois eu estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Feche seus olhos, vamos orar, agradecer o cuidado do Senhor sobre a nossa vida. Querido Deus, nós ouvimos a Tua palavra e lemos, e queremos pedir que o Senhor continue cuidando de nós, porque nós precisamos tanto de que o Senhor cuide mesmo da gente, porque nós erramos o caminho, nós temos atitudes ruins, nós temos escolhas ruins, e nós não queremos errar e pagar preço caro por causa disso. Nós também não queremos viver preocupado com as provisões. Nós queremos confiar na Tua provisão. Nós queremos também pedir que o Senhor renove o nosso coração nos momentos de desânimo. Ó Deus, se o Senhor ainda não derramou graça no coração daqueles que estão aqui desanimados, faça isso, ó Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor nos faça também descansar na aliança que o Senhor tem através de Cristo conosco. Para que cada dia nós possamos lembrar que a Tua bondade e a Tua misericórdia estão presentes em todos os momentos da nossa vida. No vale, no pasto verdejante, na presença dos inimigos, nas águas tranquilas, o Senhor está conosco. Obrigado, nós não merecemos, mas nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.